Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Ai, até baixou a minha pressão. Tudo bem com vocês? Que bom que você está aí. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se inscreve no canal, lindo. Ativa o sininho. Comenta. Manda no grupo da família que você briga lá de vez em quando. Compartilha. Dá like, porque isso faz a mensagem ir mais longe. Na verdade, é sobre isso que se trata. Quanto mais longe a mensagem chega, melhor é. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha. Se elimine todas as distrações agora. E a gente vai para a mensagem. Eu já gravei mensagens que falam sobre a vida emocional, que falam sobre a vida física, sobre cansaços que precisam ser aferidos e restaurados. Mas eu confesso para você que, às vezes, no afã de tentar ser tão responsivo com as demandas que a gente recebe, algumas coisas passam desapercebidas. Nós somos sim seres almáticos muitas das vezes. Nós somos cheios de emoções que às vezes estão mal resolvidas e que precisam sarar. Mas o que nós não podemos esquecer é que somos tricotômicos. Nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes temos tanto zelo pelo corpo, temos tanto zelo pela alma, pelas nossas emoções, que deixamos passar desapercebido a nossa vida espiritual. Eu não sei se você sabe, mas no nosso espírito reside a vida que nos mantém de pé. E às vezes temos aparência de vida, mas estamos mortos por dentro. O texto bíblico é uma tragédia. É o final da história de alguém que no processo da sua vida perdeu o contato com Deus, que perdeu a graça, que perdeu a essência. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, diz o seguinte: por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa do teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja ela longe de mim, pois eu vou honrar aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. É muito forte isso. Deus está dizendo: eu fiz uma promessa para você e para a tua geração. Eu fiz uma promessa para os teus pais. Não era só para você, não começou em você, começou nos teus pais. Eu prometi que a sua família não seria tirada diante de mim, que vocês serviriam o povo. Deus está falando para uma geração, uma linhagem sacerdotal. Então Ele está dizendo: eu prometi para o teu pai e eu cumpri. Eu prometi para você e para as tuas gerações. Só que deixa eu te falar uma coisa: eu não vou fazer mais. Chega, afastem diante de mim, porque vocês me desprezam, porque vocês não me ouvem. E se tiver que honrar alguém, eu vou honrar aqueles que me honram. Que absurdo imaginar a cena de alguém que estava, predestinado a uma vida extraordinária, de repente ser tirado da proposta, da promessa que tinha recebido. Quando eu li isso, eu confesso para você que essa mensagem, ela terminou hoje à tarde no meu coração. Eu desci no hotel que nós estávamos, eu tive uma reunião, e aí comecei a revisitar a palavra. E quando chegou nessa mensagem, meu coração frisou. E eu fiquei quase uma hora lendo, relendo, escrevendo. E à medida que eu ia olhando aquilo, Deus ia me pegando. Deus ia me pegando. Porque a gente está cuidando de tanta gente, às vezes esquece de cuidar da gente, de nós.
A gente tem palavra para todo mundo, mas quando é para a gente, parece que a palavra não pega. Sabe, a gente ora por todo mundo, mas a gente não ora pela gente. Quando vê, a gente está um sepulcro caiado, tem aparência de vida, mas só está saindo bafo. Não tem palavra verdadeira, não tem essência, não tem poder, porque a gente já perdeu um pouco daquilo que dizia carregar, e agora é só discurso repetido e não é mais a verdade que domina o coração. E eu vou te falar, lindo, hoje, quando o Senhor ia falando comigo através dessa palavra, eu ia enchendo meu coração de temor, e o meu sentimento é: Deus, não me deixa ficar seco, não me deixa ficar vazio, não me permita, Senhor Deus, que de repente o meu esgotamento apareça e eu perca a oportunidade de viver o que eu vivo todos os dias. E aí eu entendi uma parada muito importante. O esgotamento, ele não é uma história de um capítulo. O esgotamento é uma sucessão de histórias. É um processo longo, e que quando a gente vê, porque não fomos criteriosos, não olhamos para dentro de nós, não examinamos o nosso coração, nós estamos esgotados espiritualmente. Esgotar é esvaziado. É quando você olha para dentro de você e não tem mais nada lá dentro. E às vezes no dia que você mais precisa, você descobre que o combustível já acabou e que não tem mais nada. Tem uma parábola que é a parábola das 10 virgens. Se você nunca leu, procure ler um pouquinho sobre. É muito interessante, mas a Bíblia diz que 5 levaram azeite na lâmpada e não levaram reservatório de azeite. E a Bíblia diz que o noivo tardou a chegar, e a lâmpada, porque só tinha combustível pouco e suficiente para aquele tempo, apagou-se. Mas as que levaram consigo azeite na lâmpada e nas talhas, quando o azeite da lâmpada acabou, usou das talhas, e o noivo chegou e elas estavam preparadas. Nós precisamos parar um pouco e frear às vezes e olhar para dentro de nós. A gente dá conselho para todo mundo. Quando alguém diz: olha, eu estou com um problema de ansiedade, eu estou, parece com um início de uma depressão, eu não consigo entender. E aí a gente dá conselhos, mas a gente diz: olha, tem terapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra. A gente sabe que a ciência, ela ajuda. Eu não estou falando de problema espiritual, estou falando de problema, sabe, físico, patologia. Então você diz: olha, você vai no médico, você faz isso. Só que para perceber que a pessoa, e nós somos assim, nós só deixamos para ir no médico quando a dor aperta. São poucos aqueles que fazem check-up, poucos são aqueles que fazem exames de rotina e cuidam de maneira preventiva. Normalmente nós deixamos a dor chegar, para então nós recorremos ao médico e resolver o problema. Aí quando vai para a parte estética, aí a gente já é um pouco mais cuidadoso. Irmão, é dieta em cima de dieta, é umas coisas que ninguém entende. E aí tem que cortar o carboidrato. O carboidrato não fez nada para você e você tem que cortar ele da sua vida. Coitado do carboidrato, uma delícia, um macarrãozinho, uma batata, e você fala: não posso comer você, porque eu quero olhar no espelho e dizer: oh my God. Então a gente se preocupa, e hoje é a geração onde todo mundo muda muito rápido. Agora tem harmonização, né? Eu acho legal. De repente, do nada, a boca cresce. Não é verdade? Do nada. Olha, nossa, aqui. Os homens rindo, estão tudo com o maxilar quadradinho. Não é verdade? Do nada. O problema só é quando os filhos nascerem, não vai ser a cara de ninguém. E aí você fala assim: nossa, quem puxou? Brincadeiras à parte, a gente cuida do nosso exterior, porque o exterior a gente olha no espelho todo dia. No físico a gente sente dor e a gente vai para o médico. A pergunta é: e o espiritual? Quando é que a gente descobre? Como é que eu sei?
Como é que eu olho para dentro de mim e entendo que eu estou seco, que eu estou vazio, que aquilo que eu tive uma vez já não é mais a minha realidade há muito tempo. Uma vez ouvi alguém dizendo que existe depósitos de oração. Não existe. Não existe. Oração você tem que voltar ali todos os dias. Buscar o Senhor tem que ser uma constante. Orar e falar com Jesus tem que ser uma constante. Sabe por quê? Porque senão você vai ser a vida inteira refém de alguém que vai ter que dar uma palavra para você. Senão a vida inteira você vai ser refém. Lindo, eu não quero gerar escravos. Não, eu quero que vocês sejam livres, a ponto de um dia você não precisar de um vídeo da internet, mas dobrar o teu joelho e dizer: Deus, fala comigo, derrama sobre mim na tua palavra. E Deus falar com você. E quanto menos você esperar, você estiver cheio da presença do Espírito Santo no teu quarto, na tua casa, no teu carro, e dizer: pronto, o Senhor me respondeu. Mas isso só acontece quando estamos cheios. Hoje é uma experiência, é uma oportunidade de ouvir uma palavra. E deixa eu te dizer, é bom, enche, mas também vai embora e acaba. Se você está assistindo essa mensagem de segunda-feira, uau, que lindo, glória a Deus, mas ela não dura até quarta-feira no teu coração. Talvez não chegue na terça. Não dá para nós vivermos uma vida com Deus de pequenas experiências, aonde a gente pesca um pouquinho e ali a gente se alimenta e depois de um mês a gente volta. E eu não estou falando de nada senão vida espiritual aqui, porque em um determinado momento, quando a gente não cuida, do nada a gente descobre que está seco. E esse é o dia promessas vão embora. Meu maior temor é não subir num palco como esse vazio da presença do Espírito Santo. Porque, André, o segredo não é você que toca bem, André. O segredo não é a gente que fala bem, porque tem gente que fala 1000 vezes melhor. O segredo é a presença do Espírito Santo fluindo através de nós. O segredo não é o mensageiro, é a mensagem que domina o mensageiro. O segredo é a graça do Espírito Santo. Porque, lindo, a única coisa que eu sei fazer é abrir a boca e falar. Mas quem faz a palavra chegar na hora certa é o Senhor Jesus. Quem faz a resposta chegar é Ele. Então, se eu não viver nele, para Ele, eu vou me frustrar, porque eu vou falar lindamente, todo mundo vai olhar e vai dizer: não sinto nada, não é para mim, não me toca, não me convence, não me, sabe, não alimenta. Claro, porque é só um mensageiro sem uma mensagem. E hoje à tarde eu dizia para o Senhor Jesus: eu não quero perder a promessa. Eu não quero parar de viver isso, Senhor. Como que eu afiro? Como que eu começo? Que eu olho? E aí o Espírito Santo começou a me fazer entender. Sabe, quando nós estamos prestes a esgotar, a gente começa a acostumar com o extraordinário. Não tem mais milagre que nos toca. A vida já não mexe mais com a gente já não é mais sensível. Antes, eu não sei como você, mas eu lembro de quando eu aceitei a Jesus, e eu já não sou mais o mesmo garoto. Óbvio que eu era mais menino, mas eu me lembro de quando conheci Jesus. Eu sou chorão hoje, mas, irmão, eu era muito mais chorão. E sabe, eu não posso esquecer do menininho lá da Assembleia de Deus do João Costa de Joinville, que ia 14 quilômetros para a escola dominical domingo de manhã, porque queria ouvir a palavra e estava apaixonado pela presença, que fazia campanha de oração e subia no monte só para conhecer mais Jesus, não era para pedir nada. Sabe, quando você está começando a esvaziar, todas as vezes que você dobra o joelho é sempre para pedir uma coisa, não é mais para adorar, não é mais para sentir a presença, sempre porque tem alguma treta acontecendo, então é só como se fosse um advogado de causa, mas não é mais o teu amigo. Quando Jesus deixa de ser o teu amigo e só o teu advogado, você pode ter certeza que o estoque está baixinho. Quando a gente só lembra quando o calo aperta, é porque o estoque está baixinho.
A minha batalha, lindo, é para não perder aquele garotinho lá. Oh, lindo, senão a gente fica tão perigoso. Eu estou aqui olhando a minha filha, eu olho ela. Eu não posso esquecer lá do João Costa, porque lá no João Costa Deus falou sobre ela comigo. Quase 10 anos atrás. Você entende? Eu não posso olhar para ela e dizer, nossa, tá tudo... Não. É uma promessa de Deus, foi sonhado pelo Senhor, Deus deu na hora certa, é símbolo de estação, porque senão eu começo a acostumar com aquilo que é extraordinário, que eu deveria olhar todas as vezes e dizer, Jesus, muito obrigado, Senhor, se não fosse o Senhor, sabe? Isso é medir reservatório. Começa a contar a sua história para você, faça um teste, olha no espelho e conta para você a tua história, da onde Deus te tirou. Se você não chorar, se preocupe, porque já não te toca mais. E é isso. Quando eu entendi essa tarde, depois de, sabe, ali naquele momento com o Senhor, eu olhei para o coitado do Eli, comecei a entender os porquês disso tudo ter acontecido na vida dele. A Bíblia diz que o Eli era um sacerdote, e o sacerdote era responsável de conduzir o povo a Deus e Deus ao povo. Só que quando a palavra começa a falar dele, diz que a presença de Deus era de muita valia naquele lugar, porque não havia mais visão manifesta. É louco imaginar que ele ainda é sacerdote, ele ainda conduz o povo a Deus e Deus ao povo, mas ele já não sente mais nada e mesmo assim continua fazendo como se nada tivesse acontecendo. Mesmo assim ainda acolhe os sacrifícios, mesmo assim ainda ele organiza o templo, mesmo assim a carinha dele está ali ainda lindamente dizendo, ei, eu sou sacerdote de Israel, está tudo bem, pode continuar vindo aqui. Só que não tinha mais visão manifesta. Então entende que quando a gente se acostuma a viver sem a presença de Deus, a gente começa a ficar extremamente perigoso. Por isso que não é um dia para a noite, não, é um processo. Eu acostumo hoje, e aí eu não tenho mais a minha vida com Deus, eu perco. E aí a gente lembra todo domingo da dieta que começa segunda, a gente lembra das consultas médicas, a gente faz tudo, a gente só esquece daqui de dentro, e a gente vai morrendo pouco a pouco. E a gente vai morrendo pouco a pouco. E a gente lembra de tudo, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver tanta coisa, e o nosso espiritual está assim dentro, socorro, lembra de mim. Lembra de mim, eu estou aqui morrendo, lembra? Eu preciso me reconectar com Deus, eu estou aqui, eu estou seco, lembra de mim? E a gente está tocando a vida, e a rotina está uma loucura, e a gente está trabalhando, e a gente está falando bem bonito, todo mundo top, e aqui o nosso reservatório está baixinho, baixando, e quando o reservatório baixa demais, a gente começa a perder os princípios que nos mantiveram na presença de Deus. E aí aquilo que era pecado, já não é mais pecado. Aquilo que não era para a gente fazer, a gente já faz e não sente mais temor no coração. Porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o temor do Espírito Santo é o princípio de sabedoria. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais olhar espiritual para as coisas você tem. Alguém chega e a pessoa está mal intencionada, o teu espírito revela, não conecta, não fica perto, sabe? E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais protegido a gente está. Quanto mais cheio da glória de Deus, mais sensível a gente está. Sabe, antes a gente olhava para as pessoas, alguém, ou em algum determinado momento a gente dizia, não vou, porque eu sinto no meu espírito que não é para eu ir. Agora você só vai, por quê? Porque o espírito já está, Você entende? Começa a aparecer porque é tão importante estar cheio de Deus. A gente não aceita qualquer coisa, a gente não sente qualquer mesa, a gente não fala qualquer coisa, a gente não fala, sabe? Por quê? Porque está saturado, está cheio. E eu vou te dizer, lindo, eu amo gente cheia do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo é diferente, o olhar dela brilha, a palavra dela tem consolo, carrega paz. Sabe, gente cheia do Espírito Santo, você senta perto dela triste, quando vê você está sorrindo e conversando coisa boa. Você tem uma notícia ruim, ele sempre tem uma palavra de esperança. Você está carregado, ele está leve, e ele te ajuda a aliviar a culpa, te ajuda a aliviar a dor. Por quê? Porque gente cheia do Espírito Santo tem combustível para dar. Gente vazia não tem nem para si, quanto mais para os outros. Lindo, eu quero que você entenda, eu só não quero ser só alguém que anda com gente cheia do Espírito Santo, eu quero ser esse alguém cheio do Espírito Santo para alguém. E aí declare, diga, eu quero ser
Esse alguém cheio do Espírito Santo para alguém. A minha mãe é maravilhosa. A minha mãe é uma mulher de oração de dar raiva. Aquela lá, eu fico pensando assim, que Deus vai para ela e fala assim: querida, nós já conversamos hoje, segura, é muito assunto, nem eu estou aguentando mais. Mas sabe qual que é a loucura? Senta com a minha mãe e conversa com ela 10 minutos para você ver. Você sai assim: nossa, que vergonha, eu preciso orar mais, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Eu não quero. Por quê? Porque a gente cheio do Espírito Santo te contagia, sabe, te constrange para ser melhor. Então essa é a loucura, é saber que quanto mais cheio, melhor é. E quanto mais vazio, mais perigoso a gente fica. E aí o Eli deixou acabar o combustível. E quando acabou o combustível, a Bíblia diz que ele começou a honrar mais os filhos do que a Deus. Começou a desobedecer ao Senhor. Deus enviava profeta, ele já não obedecia mais. Por quê? Porque estava cego. Porque quem não tem o Espírito Santo está cego, não entende, vai, segue o jogo, faz tudo o que lhe apraz. E aí quando vê, bebê, está desesperado numa vida vazia. Porque no fim de tudo, nós temos uma carência dentro da gente. Ô lindo, vou te falar. É possível alguém com alguma enfermidade ser feliz, sim ou não? Sim. Basta você não olhar para aquilo toda hora. Não, eu vou seguir o jogo, eu vou viver. Às vezes a enfermidade vai embora, o tratamento, beleza? É possível um gordinho ser feliz? Eu até acho que o gordinho é mais feliz do que nós. O gordinho fala assim: eu tô nem aí, irmão, eu tô no meu padrão. Eu não estou incentivando ninguém a nada, nem ser magro e gordinho. Só quero chegar num ponto. É possível ser feliz sendo gordinho, é possível ser feliz tendo alguma enfermidade. Só que é impossível ser feliz sem Jesus. Eu vou repetir para você nunca mais entender. É possível você ser feliz com o seu corpo físico afetado. É possível você ser feliz com às vezes alguma emoção fragilizada. Mas no teu espírito, se faltar Jesus, é impossível ser feliz. Você vai tentar em todas as outras áreas, mas sempre vai olhar para dentro de você e vai ter um eco. Porque lá dentro só tem um que cabe, só tem um que supre, só tem um que sabe que de verdade preenche todos os espaços. E ele tem nome, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É só ele que entra e traz paz para nós. Tem um texto de Cantares de Salomão que a Bíblia diz: a noiva, se revelando a noiva, ela diz: eu estou desfalecendo de amor. Uau, como assim? Ela está dizendo: eu tenho uma carência dentro de mim que está me levando à morte. E aí ela diz: eu me assento debaixo da tua sombra, me alimento do teu fruto, e é alimento de vida para mim. Ela está dizendo: sem o Senhor eu vou morrer. Eu preciso estar pertinho de ti, porque essa carência, que no original é arrabab, é algo que só o Senhor pode preencher. Lindo, presta atenção aqui. Eu sou novinho, eu tenho só 32 anos de idade, mas eu já conheci Jesus um pouquinho para te falar. Você pode tentar do jeito que você quiser, você pode correr para um lado, para o outro, dá tudo certo, ganhar muito dinheiro e chegar no final da vida e olhar e dizer assim: que é isso, vive tanto tempo vazio. Você pode ter tudo, mas esqueça jamais, não esqueça, sem Jesus não vale nada a pena. Não vale a pena. Então, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Eu não faço acordos para quebrar. Vamos fazer um acordo? Essa mensagem está sendo gravada, que dia que é hoje? 21. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer 30 dias de mudança de rotina. Teve gente assim: não sei. 30 dias a partir do dia que você assistir esse vídeo. 30 dias. E eu vou fazer. Eu, David Leonardo, perante todos vocês, perante Jesus, perante minha esposa, minha filha, eu vou fazer. Eu estou trabalhando demais. É reunião em cima de reunião. E quando eu vi, passou o dia inteiro, eu não dobrei meu joelho para falar com Jesus. E eu estou trabalhando por Ele, não converso com Ele. Que coisa estranha é essa?
Aí vai gravar uma série e conversa. Aí vai fazer alguma coisa, aí pede. Mas aí, e o combustível para chegar? 30 dias, bora. O que é para fazer, David? Simples. Ao invés de você acordar e pegar o telefone, dobra o joelho na beirada da cama. É bem simples. Ao invés de pegar o telefone para atualizar o Instagram, para ver o que postou na rede social, para ver se deu treta no grupo da família, dobra o joelho, coloca um louvor. Se for para pegar o telefone, coloca um louvor ali, mas tira da tua visão, dobra o joelho e diz: Jesus, estou aqui, Pai. Aquele garoto falou, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor me enche. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser tomado pela tua presença. Eu quero ter mais da tua glória. E talvez você vai ficar os primeiros 3 minutos, 5 minutos meio perdido. Deixa eu te dar uma cronologia de como a oração funciona. Você dobra o joelho. Eu não sei você, mas eu sou extremamente dislexo. Na confusão, minha cabeça, só Jesus para entender. Então eu oro, eu já começo: Jesus, obrigado pela noite. É de dia, já está errado, mas pô, a cabeça. E aí eu fico: Senhor Jesus, eu voltei, estamos juntos, é nós. Então, Senhor, nós estava onde mesmo? Então, até que chega uma hora que, como um trem entra no trilho, a gente entra no trilho. E aí a oração não precisa mais de pauta. Quando você vê, está fluindo de dentro de você. Quando você menos entende, percebe, está fluindo de dentro de você. E aí chega um momento que as palavras acabam, e aí você não fala mais, você começa a ouvir, você começa a sentir. E aí, lindo, você venceu. E aí dá para pegar o telefone e mexer no que você quiser. Aí dá para sair trabalhar, dá para fazer o que você quiser, porque gente cheia é muito mais difícil de derrubar. Gente vazia é uma lata que qualquer um chuta e cai. Gente cheia não. Não aceite viver longe de Jesus. Ou pior do que viver longe é viver perto dele sem conversar com ele. Sabe, lindo, não acostume a uma vida vazia. Não tente viver sem ele. Diga: Jesus, eu preciso de ti aqui dentro. Enche-me da tua presença. Porque não adianta, lindo, cuida do físico, das emoções e deixa o espiritual de lado. Porque se teu espiritual morrer, todo o resto perde o sentido. Então, lindo, enche-me, Jesus. Eu não quero viver mais um dia vazio. Eu não quero viver mais um dia sem a tua presença. Se para esvaziar é um processo, não se esqueça que para encher também. Entendeu? Como assim, David? É que você vai perceber um negócio. Começou os 30 dias. Aí eu termino aqui. No primeiro dia você vai estar top, vai orar, vai dar tudo certo. No segundo dia você vai levantar com os joelhos já com um pouquinho de vergonha. E vai começar a mudar algumas coisas, porque quando o Espírito Santo entra dentro de nós, as reformas começam. Os ajustes de rota começam. E quando você menos percebeu o que você falava, você não está falando mais. O que você fazia sem ter temor, agora tem um temor dentro do teu coração. Você já não consegue agir mais da mesma forma. Por isso que a gente precisa tanto dele. E aí, lindo, vai ter uma pessoa que você pode andar junto tanto tempo, e um dia você vai chegar, vai olhar para ela e vai dizer: nossa, que coisa ruim que eu estou sentindo. Porque gente cheia vive revolução à sua volta. As coisas mudam. Por isso que é um processo. Se esvaziar é um processo, encher também é. Bom é quando a gente enche e transborda. Eu vou falar de novo. Bom é quando a gente não só enche, mas a gente enche e transborda. David, o que aconteceu? Ele morreu. Morreu cego, gordo. A notícia dos filhos chegou que haviam morrido na guerra. Caiu para trás e morreu. E o sacerdócio, que era a linhagem, mudou a sequência. E um menino entrou, chamado Samuel.
Samuel não era da linhagem, mas Deus mudou a vida dele. É isso. Quando nos deixamos ser cheios, acessamos promessas que nem para nós estavam programadas. Mas Deus não pega soldados despreparados. Deus sempre está atrás daqueles que estão na ativa. Para se der briga, der guerra, os cheios vão primeiro. Amém? Jesus, eu quero ser cheio da tua presença. Jesus, David Leonardo, eu não quero permitir que a minha vida, a rotina, meu trabalho me esvazie. Eu quero mais de ti, Jesus, mais. Hoje nós conversamos sobre isso. Eu quero mais. Quanto mais melhor, Jesus. Quanto mais a tua presença, mais temor. Quanto mais a tua presença, mais graça. Quanto mais a tua presença, mais sensibilidade. Quanto mais a tua presença, séries e séries serão gravadas e o combustível ainda vai permanecer cheio. Porque, Deus, nós não queremos andar vazio, porque é muito perigoso. Não adianta estar bonito por fora, com as emoções alinhadas e o espírito prestes a morrer. Sim, Pai, é isso.